certo enquadramento. Já estamos ao vivo? Coisa boa! Acho que sim. Chegamos ao vivo. Estamos ao vivo. Muito bom estarmos de volta. Já está com tempo que não tem o estudo da revista, né? 15 dias. Nós já estamos com saudade de todos. Parece tanto tempo, não é, Flor? Deixa eu falar com as pessoas que estão em casa. Já estou me ouvindo ali em algum lugar. E hoje é especial, né? Porque hoje o Gênison está aqui. Nossa. Estou vendo a gente enquadrado aqui, Gênison. Não tem muita vantagem não, mas... Pode sempre ser pior, gente. Podia ser só eu. Realmente não haveria riscos. Então é uma alegria estar com todos vocês, os amigos de casa. Vamos compartilhar aqui com todo mundo que acompanha, amigos queridos do Face. Estão sempre conosco. Meu amigo Joá. Olha aqui, vamos ver aqui a transmissão aqui. Nossa. Deixa eu ver aqui. Eduardo Mota, boa noite. Nosso querido Eduardo. Elizabeth, boa noite, Elizabeth. Glorinha também está aqui, entrou. Ruth, Elânia. Elânia, na próxima quarta-feira já tem, o grupo começa em Mediúnico. Olha, o Marquinhos, o outro Marquinhos, esse é o Marcos Mendes. Está aqui, eu vou comentar todo mundo que vai. Não é o do Sul, não? Não, esse não é não. Esse é o outro. Gente boa também. Sim, com certeza. É muita gente boa online, é muita gente boa aqui entre nós. Boa noite. Olha só. Vamos lá. Então, achou o texto na revista? E, Joelson, achou o texto na revista? Não. Procura, me dá aqui que eu acho para ti, vem. No mês de fevereiro, você vai lá em fevereiro de... Desculpa, janeiro de 60, é o quarto texto. Olha, ele é lá no comecinho. É porque o Joelson traz a revista. Os outros estão aí no Face, né? Tem no Face, tem no WhatsApp do CEAL. O Kardecpédia, para quem quiser baixar e ter todas as obras. Selma, sentimos sua falta no passeio, viu, Selma? Mas tudo bem. Sua mãe fez as honras da casa, muito bem. Ano que vem tem mais. Então vamos dar início à nossa reunião. Vou pedir para o Gênison fazer a prece por nós. Então vamos nos recolher para a nossa prece. Deus, Pai amado, agradecemos por mais uma oportunidade de estudar os ensinos de Kardec. Rogamos a Ti a presença dos bons espíritos amigos, e que possamos ter uma noite de estudo proveitosa, iluminados pelas inspirações que os espíritos nos ajudam e com as nossas dúvidas sempre oportunas e importantes para os esclarecimentos que temos a respeito de qualquer dúvida que surja a partir do texto. Assim seja.
É isso. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Esse é um estudo bem interessante. Eu vou fazer duas abordagens, como sempre. Eu vou fazer uma abordagem vinculada ao conteúdo em si e uma abordagem já preparatória para os cursos de formação mediúnica e de orientação a todos os candidatos, aspirantes, como é o termo que Kardec usa, a médiums, não é? Então vocês vão ver que nós temos 5 comunicações que ocorreram em 5 sessões diferentes. Nós não vamos poder ler todas, porque não o Gênison, mas algumas pessoas presentes gostam de falar muito. Não é o Gênison, né? E isso faz com que qualquer frase dure a noite inteira. Então, eu escolhi dois conselhos para a gente estudar, e vou trabalhar o primeiro e o terceiro, Gênison, e se der tempo a gente trabalha outros, né? Mas vamos focar no primeiro e no terceiro. E vou também fazer esse preâmbulo onde ele explica como se chegaram a esses, né? Como se chegou a esses textos. Tudo bem? Deu para todos entender como é que vai ser a dinâmica? 2 aspectos vamos estudar, tanto o conselho como a forma como o conselho foi recebido, tá? Então são essas 2 abordagens que são importantes a gente aprender. Revista Espírita, 1860, do mês de janeiro, com o título de Conselhos de Família. A gente vai já entender por que o nome é Conselhos de Família. Por certo, nossos leitores se lembram do artigo publicado em setembro último, no caso, setembro de 1859, sob o título de Uma Família Espírita. As comunicações seguintes são muito parecidas com aquela. Com efeito, são conselhos ditados numa reunião íntima, por um espírito eminentemente superior e bondoso. Distinguem-se pelo encanto e pela doçura do estilo, pela profundeza dos pensamentos e, além disso, por nuances de extrema delicadeza, apropriada à idade e ao caráter das pessoas a quem eram dirigidas. O senhor Rabach, negociante de Bordeaux, que serviu de intermediário, teve a bondade de autorizar a sua publicação. Só podemos felicitar os médiuns que recebem coisas semelhantes. É uma prova de que têm simpatia, felizes no mundo invisível. Então, antes da gente começar, vamos tentar aqui fazer uma amostra, uma panorâmica do que está acontecendo. Em 1859, no mês de setembro, Kardec contou aquele caso que aqui está como uma família espírita, mas é o lar de uma família espírita, é o título que ele tinha usado, onde ele conta das reuniões que eram feitas na intimidade daquela família, onde se evocava um espírito familiar vinculado àquela família, e aquele espírito vinha dar conselhos para o ambiente familiar, para as pessoas. Com os filhos, alguns amigos, quando se faziam presente, o espírito familiar, que era o pai, né, daquela família, a função naquela família, naquela existência, tinha sido o pai, ele vinha e conversava com todos. Só que aqui o Kardec está dizendo que essas comunicações que aqui a gente vai analisar são parecidas com aquelas, ou seja, são comunicações ocorridas no seio de uma família, no núcleo familiar, em casa. Elas ocorreram em casa. É por isso que ele diz, conselho ditado numa reunião íntima. Aí ele já faz a caracterização do espírito, eminentemente superior e bondoso. Esse superior e bondoso, a gente está vendo que não é o espírito superior da escala espírita, não fica claro, mas é um espírito familiar, protetor. Ele é bom, tem ideias elevadas, mas não chega a ser o espírito superior da escala, que é quase, né, o espírito superior na escala é quase o puro, né, já virando puro, que às vezes o Kardec usa também essa classificação. Usa essa classificação binária.
Aí ele caracteriza esse tipo de comunicação. Ele vai dizendo que elas são caracterizadas por encanto, doçura, isso é importante, porém não fica só no encanto e na doçura, fica na profundeza dos pensamentos, porque não basta apenas o encanto, falar palavras melífluas, adoro essa palavra, que tenha mel, que sejam carregadas doces, se não tiver, né? Delicadeza, e aqui outra coisa interessante, apropriada à idade e o caráter das pessoas a quem eram dirigidas. Então, o Espírito sempre sabe com quem fala. Eu sempre brinco, né? Se você precisa consultar um dicionário para entender o que o Espírito está falando, esse Espírito não é um Espírito superior. Por quê? Porque ele está aqui num grupo, ele quer se fazer entender, e ele usa um vocabulário tal que os membros daquele grupo não conseguem entender, ele não pode ter boas intenções. Ele está, tipo o Rolando Lero lá da escola. Ou então tem também a possibilidade de ser um médium com um vocabulário muito grande e está influenciando excessivamente a comunicação. Exatamente. Agora fica uma outra coisa, é se o médium tiver, as comunicações forem para ser publicadas em um livro ou alguma outra coisa que tem um público e uma abrangência maior. Agora ali, você está naquela sua reunião mediúnica, aí o Espírito quer dar um conselho para aquela família, para aquele grupo, para aquela situação, e aí a pessoa pergunta assim, e aí, o que foi que você achou? Se eu entendesse as palavras, eu podia dar uma opinião, mas antes de eu entender as palavras, eu não consigo nem saber se isso é bom ou ruim. Então, isso já é sinal de uma mistificação. Por quê? Porque os espíritos eminentemente bons, superiores, conhecem o seu público e fala de modo tal que possa ser entendido. Ser simples e profundo é um desafio. Você tem que ser simples e profundo. É o grande desafio. É muito fácil você ter textos simples, mas sem profundidade. E às vezes você tem outros textos profundos, mas obscuros, ou seja, de difícil entendimento. Agora os dois... Ou então muito sofisticado, né? Que acaba sendo difícil de entendimento também, né? Exatamente. Né? Se for uns conceitos muito fechados, aí você... Espera ainda, tem alguma coisa. A grande arte é ser simples e profundo. Simplicidade e profundidade é que é o grande desafio. Eu estava vendo um vídeo ontem no YouTube, eles mostravam assim, né? Por que Jesus Cristo foi tão grande também? Porque ele falava por parábolas. Por que isso fez tanta diferença? Porque são histórias curtas, simples, mas com um profundo sentido moral por trás daquilo. Então ele sempre contava uma historinha muito simples, muito acessível às pessoas com quem ele conversava, e que ele sabia também, daí a profundidade da colocação, que fazia os sábios e doutores dos templos refletirem. Eles enxergavam onde Jesus queria chegar. Eles tinham condição de interpretar aquela parábola de forma, vamos supor assim, doutrinária. Já para as comunidades, para as pessoas, elas ficaram tanto que foi possível que a tradição fosse levada até hoje. Porque na época não tinha internet para fazer live das parábolas. Ele tinha que contar a história, a pessoa tinha que lembrar e falar para frente, levar para frente. Então, quando você pergunta como é que é um texto simples e profundo, lembra da parábola. É uma história simples que tem uma mensagem que você dela extrai muita coisa. Quando o Espírito, e a gente vai ver aqui nesses textos, ele está, e Kardec já adverte, ele é na medida certa para aquelas pessoas, na forma e no fundo. Então, quando a gente recebe uma mensagem, quando ela nos tirar do conforto ou quando nos comover. Então, quando a gente está sofrendo, e é muito comum a gente procurar pedir quando está sofrendo, é aquela palavra de dar um conforto,
ou às vezes nos faz refletir das causas, e às vezes as causas estão na gente mesmo. Quando vem um discurso muito extenso, muita coisa, você, não é que tudo é lixo, mas você acha estranho, e você já vê, olha, um conselho, quando a gente vai ficando mais velho, você já dá direto ao ponto. Você não precisa ficar aqui querendo fazer a cabeça da pessoa, ou você não fica querendo explicar demais o que não precisa de explicação excessiva. E aí nesses textos a gente vai ver textos curtinhos, e a gente vai poder perceber a profundidade dessas palavras aqui dessa forma. Isso mesmo. E aí o Kardec vai continuar também dizendo que o médium, né, era um negociante de Bordeaux, autorizou a publicação, né, teve a bondade, e aí ele diz que só se pode felicitar médios que recebam esse tipo de comunicação. Veja, esses pequenos conselhos, o Kardec incentiva aos médiuns. E é uma prova da simpatia feliz que tem no mundo invisível, ou seja, aquilo que a gente chama de boa assistência. Esse espírito, esse médium tem boa assistência. Mas vejam, as comunicações eram na casa, na intimidade, e os espíritos que estavam se comunicando eram espíritos familiares. Por que eu estou enfatizando bastante isso? Porque quando chegam os nossos cursos de formação, uma das coisas que às vezes quem não está acostumado, quem não terminou de ler o livro dos médiuns, quem não está acompanhando as nossas lives, uma das coisas que a gente mais pede, faz parte assim do cronograma, é os exercícios em casa, das evocações dos espíritos familiares, dos anjos da guarda, para ser feitos em casa. E as pessoas ficam com medo. Meu Deus, o espírito na minha casa. Como se não tivesse, né? Espírito na casa da pessoa. Ela, meu Deus, eu vou chamar um espírito. Não tem uma casa que não tenha espírito, pelo amor de Deus. Até nas casas que não estão alugadas tem espírito. Imagina nós com encarnados, né? Então, a gente precisa quebrar esse preconceito. Por isso que a gente insiste muito nesse tipo de texto, esclarece que não há nada mais interessante, mais belo do que essas reuniões íntimas que eram feitas aos milhares em Paris e hoje são feitas às unidades em Fortaleza, né? Eram as milhares em Paris, mas a gente vai, com o tempo, a gente vai mudando essa mentalidade, né? Novos médiuns vão surgindo sem medo, percebendo que a mediunidade é algo simples, é uma ferramenta simples e profunda, é uma ferramenta para a nossa construção, nossa transformação moral e não para a nossa tortura, né? Ninguém é médium para ser torturado, você tem uma faculdade para progredir e se tornar um ser melhor, né? Então, médiuns presentes, eles não são amaldiçoados, tá? Mas também não são abençoados, são pessoas normais, com todas as provas e as expiações que cada um de nós tem. Então vamos lá para a primeira sessão. Foi perguntado ao espírito protetor da família se podia dar conselhos aos membros presentes. Ele respondeu. É interessante que esse médium ele estava naquela família, mas naquela família ainda não tinha médium. Então, esse período que ele está é um período de formação. Ele está ali para formar, porque quando ele for embora, um médium vai ter que assumir o lugar dele, né? Então, ele perguntou ao espírito protetor da família se podia dar conselhos aos membros presentes. É engraçado que quando a gente vai fazer reunião familiar, se alguém estiver vendo a reunião aqui e não tome isso como crítica, porque é cultural, tá? Se alguém estiver me vendo, me acompanhando de casa, quando a gente propõe reunião familiar, as pessoas sempre querem fazer para saber se tem alguma coisa ruim, se tem alguma coisa ruim na casa, se tem, né? É uma obsessão, alguma coisa. A gente não tem essa, culturalmente a gente não tem isso, porque eles se reuniram para pedir conselhos. Quem quer ouvir conselhos não vai evocar o obsessor. Porque se você for evocar o obsessor, paulada e pancada. Então você tem que ouvir quem?
o espírito familiar. Nós temos uma reunião mensal que os médiuns da terça fazem, não é, Neuminha? Uma vez por mês, os médiuns da terça fazem uma reunião familiar, que é na casa de um dos médiuns, e naquela visita, que é na última sexta-feira do mês, né, Neuminha? Na primeira sexta-feira do mês, aí na casa daquele... Tem um roteiro, né? Todos os médiuns vão... Aí naquele dia que vai lá, quem se comunica são os espíritos familiares daquele médium, para dar conselhos, seguindo esse exemplo aqui. Então, é uma vez por mês, porque senão parece que os médiuns nunca têm que ouvir conselhos para ele, né? Só tem que ser um instrumento. Mas vamos lá ao primeiro conselho. Eu prometo que agora, depois de eu ler o primeiro conselho, eu juro que eu entrego o microfone para o Gênison, tá? Vocês que estão aguardando. Então, vamos lá, o primeiro conselho na primeira sessão. A pergunta era se ele poderia dar alguns conselhos. Aí ele disse, sim, que eles tenham e busquem instruir-se nas verdades eternas e imutáveis que lhes ensina o livro divino da natureza. Ele contém toda a lei de Deus, e os que sabem ler e compreender, sabem ler e compreender seguem apenas o caminho verdadeiro da sabedoria. Que nada do que verão seja desprezado, pois cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal, o primeiro para praticá-lo, o segundo para evitá-lo. Que antes de formular um julgamento, volte sempre o pensamento para o eterno, que os guiará apenas ao bem e não os enganará jamais. Então, esse foi o primeiro conselho obtido. Eu deixo aqui para o Janison comentar destaque sobre esse primeiro conselho. Bom, agora oficialmente, boa noite, né? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O Cícero ele já pede que eu fale, né? Porque se estiver no Facebook ou no YouTube, aí qualquer hora tá valendo. Bom, uma coisa que a gente percebe a sutileza do recado é que ele convida as pessoas a não esquecer os ensinos morais, possivelmente, porque possivelmente devia ser a família cristã. Na França, pelo menos naquela época, a maioria era cristã. E ele fala, olha, antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno. Eterno esse que é o Deus, né? Deus, qual Deus? Deus ensinado por Jesus Cristo. Então, assim, ele não está aqui dizendo para eles uma forma de fazer, ele só está lembrando aquilo que eles já devem saber, que é estudado, era vivido, vivenciado, quando iam à missa, ou quando ouviam a pregação de um padre, ou quando era conversado isso na própria vizinhança. Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção para esse trecho, e aí o Cícero também talvez ele vai querer fazer ponto a ponto, alguns detalhezinhos a mais, mas olha, observa que um outro aspecto que ele mostra que esse aprendizado ele é constante, porque todo evento que acontece na nossa vida, ele não é em vão. Então, assim, a gente não passa pelos infortúnios à toa. Então, a gente poder relacionar aqui, Kardec ele mostra não lembro se no Livro dos Espíritos ou no Livro dos Médiuns, que muitas vezes, não, é no Evangelho, muitas vezes os nossos infortúnios são causados por nós mesmos, né? Pelos excessos que a gente comete, pela falta de reflexão para tomar uma decisão, falta de prudência, que é uma virtude, né? Pensar um pouco, até onde compensa tomar certa decisão. Então ele relata aqui, instruir-se nas verdades eternas e imutáveis que ensina o livro divino da natureza, as leis naturais, ou seja, convém eu tomar essa resolução, será que está comendo açúcar demais? Né? Será que não está precisando fazer exercício?
usando a linguagem mais do dia a dia, né, que é a nossa realidade, mas tudo a gente tem que estar atento para perceber. Eu confesso que não via nenhuma coisa mais subliminar no sentido mediúnico na mensagem, porque eu não sei se na família já havia uma prática. Claro que sim, senão eles não estariam fazendo, mas assim, se teria algo de especial na recomendação. Mas, de uma forma geral, a gente percebe como esses conselhos são muito pontuais e diretos. Vocês devem estar muito vivendo o dia a dia sem pensar no que estão fazendo. Vocês podem estar praticando aqui a mediunidade sem tirar o melhor proveito disso. Vocês estão esquecendo de aproveitar o momento para, ao invés de ficar só perguntando pelo que está atrapalhando, mas de pedir um bom conselho. Coisas desse tipo que pode ser que façam parte da rotina daquela família e que não estivesse sendo bem observada, né? Nada do que verão seja desprezado, né? Cada coisa traz em si um ensinamento. Deve, pelo uso do raciocínio, levar a alma para Deus e dele aproximá-la. Nunca a gente deve fazer nada, e isso é uma coisa que ele fala aqui, a gente trazer para nós. Nós que temos, ou pretendemos ter uma proximidade com a mensagem cristã, a gente não esquecer que ela é para o dia a dia mesmo, não é para a hora que eu estou no centro espírita, ou na hora que eu estou numa missa, ou na hora que eu estou numa reunião. É no meu dia a dia. Na hora da aflição, a gente lembrar da prece, e aí uma série de coisas que a gente pode também depois falar um pouco mais, se for o caso. Bem, eu acho que nesse primeiro parágrafo a gente fala assim, realmente esses são os destaques pontuais que o Jânison fez, são os mais importantes. Ele coloca duas coisas, né? Qual o primeiro conselho que você vai dar? É um conselho chamado conselho geral. Qual o primeiro conselho geral que a gente deve dar para qualquer pessoa? Se você for um espírito, você vai dar com muito mais ênfase. Por quê? Porque você está vendo a situação. Mas nós também, qual o primeiro conselho que a gente deve dar para qualquer pessoa? Confie em Deus. É o primeiro. Mas e se a pessoa não for religiosa? Então ela foi pedir conselho para a pessoa errada. Não é verdade? Porque se ela vem pedir conselho e ela sabe que você acredita em Deus, aí não tem o que a gente dizer, confie em Deus. Agora, se ela diz assim, eu não tenho fé, aí você diz, eu também não tenho, mas eu estou tentando. Aí você pode mostrar o seu caminho que você está fazendo, a sua forma de pensar, mas não tem plano B. Confie em Deus. Todo aquele que confia em Deus, cristão, muçulmano, judeu, todo aquele que tem uma relação com a divindade, aqueles que não seguem nenhuma religião, mas que acreditam em Deus, o primeiro conselho que a gente pode dar a qualquer pessoa que nos perguntar confie em Deus. Esse é né? Mas não é só confiar em Deus. Busque instruir-se nas verdades eternas e imutáveis, ou seja, confie em Deus e procure entender como é que se dá essa confiança, né? Como é que se realiza isso, por que você deve confiar. E aí ele usa uma expressão que era muito típica do século XIX, talvez no século XIX já estivesse até caindo mais em desuso, né? Mas sempre foi dito, a Idade Média inteira, que a natureza era o livro de Deus. Deus escreveu um livro na natureza, então eles sempre pediam para que se interpretasse esse livro divino, onde Deus tinha escrito todas as suas leis, estavam na natureza. Então sempre foi dito assim, leia essas leis que são naturais, ela já está inserida na natureza. Se você conseguir ler, você vai compreender melhor os desígnios de Deus. Então tinha essa questão de interpretar a própria natureza, ler a natureza como onde Deus escreve as suas leis. A gente vai ver bastante isso no Livro dos Espíritos. Rousseau usou essa tese, todos os filósofos usavam essa tese de interpretar
as coisas a partir da natureza, buscando essa ordem, buscando essa harmonia, buscando a noção de justiça que a natureza apresenta, né? E aí ele diz que lá na natureza já tem toda a lei, e os que sabem ler e compreender seguem apenas o caminho verdadeiro da sabedoria. Vocês lembram que algumas reuniões a gente tem dito que uma das causas do sofrimento moderno nosso, é o nosso distanciamento com a natureza? Isso é bem interessante. Quando a gente não tem uma natureza, a gente perde a noção daquilo que é da realidade, né? Daquilo que é natural nosso. Porque como o nosso corpo está, nós somos organismos inseridos na natureza, nós deveríamos respeitar a natureza, os mecanismos da natureza. Nós não respeitamos, por quê? Porque nós nos apartamos, nós nos desligamos da natureza. Quando a gente se desliga da natureza, a gente não tem mais a noção do tempo natural, então a gente não aprende o tempo. Coisas, sempre digo, né, no dia que um aluno olhou para mim assim, com uma pergunta bem filosófica, né, assim, bem olhando nos meus olhos assim, acho que ele tinha o quê, 10, 11 anos, assim, eu disse, professor, o senhor já imaginou como seria a vida sem Wi-Fi? Aí eu disse, eu vivi minha vida inteira sem Wi-Fi, mas para ele, seria assim uma coisa que ele estava imaginando como seria, porque já está tão inserido internet na vida dele, que ele não consegue se imaginar sem um celular, sem estar podendo estar ali na internet, porque é a nova realidade dele, a nova natureza artificial que ele está criando. Só que essa natureza artificial que nós estamos criando, da pós-modernidade, essa natureza aí, ela tem essas coisas, ela é rápida, ela é imediatista, tudo perde seu valor muito rápido, e aí gera... Completamente antinatural, né? Completamente antinatural. Aí gera tudo que na natureza não tem. Gera ansiedade, gera angústia, gera todas as doenças da alma, sofrimentos, porque a gente não aprende a esperar, não sabe fazer, não saboreia as coisas, não consegue ter paladar. Eu acho impressionante, né? Aquela pessoa que sente cheiros e distingue. Eu não sinto nada, só se estiver fedendo, aí já está fedendo. Mas eu não sinto cheiros, o paladar da gente vai sendo deformado, a gente vai perdendo os sentidos, né? A gente vai perdendo. Eu estava vendo até, Cícero, que eu não sei se ele é músico ou se ele é músico, dizendo que até a música diz que a forma de percepção do som hoje, ela é diferente de, por exemplo, de 100 anos atrás. Porque, como nós ouvimos muito em aparelhos eletrônicos, nós não temos a capacidade mais de detectar, não é que não temos a capacidade, nós não educamos o ouvido a perceber certas nuances. Acontece muito com quem gosta muito de música, que diz assim, não, o som do analógico é muito melhor do que o som do digital. Quem não conhece, acho que tudo é igual, mas quando o cara curte o som, e faça a experiência, pegue eu vou ser até mais extremo, para poder ficar mais fácil de entender isso. Vá a uma apresentação, de se concentrar no som, né? Quando a música tem muita batucada ou voz, você distrai um pouco disso. Vá assistir um concerto ao vivo e escute a mesma obra no YouTube, mesmo se queira botar como se fosse gravado ao vivo, não é a mesma experiência. Então, assim, é o distanciamento da natureza, da questão da natureza. A criança de hoje em dia quer comer, aperta um botão, aparece comida na porta. Tem até uma propaganda que você olha no YouTube, não, que eu sou influencer, eu estou com fome, aí o iFood manda, né? Antigamente, eu me lembro muito bem disso. Rapaz, eu estou chocado, porque eu sou desse tempo que você ia comer fazer o almoço, a minha avó, ela começava a fazer o almoço 9 da manhã. Então, assim, ela terminava o café, já emendava para o almoço. A minha vida hoje é assim, eu tomo café, vou fazer o almoço lá para 11h30, meio-dia está pronto já. Não é porque não é com iFood não, é porque é mais prático fazer. Aplicativo, é verdade. Depois você risca, né? O Uber Eats, fala logo de todos logo, né? É Rappi e qualquer outro, né? Então, assim, o distanciamento da realidade, quer dizer,
Quando a gente tem, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, a questão da natureza das coisas. Antigamente, você ia se alimentar, você tinha que pegar o bicho, plantar e colher, né, já que não estava plantado, né, que não tinha como esperar plantar, senão você morrer de fome. Tinha que colher, tratar, depois ia usar a linguagem inteira, debulhar o feijão, né, botar para cozinhar, no forno a lenha, você tinha que fazer o fogo, aí você ia pegar o bicho, matar o bicho, sangrar, limpar. Não, é como um franguinho assado, né, gostoso. E até fazer aquela carninha, um porco é mais deprimente. Mas uma proteína, um carboidrato que fosse, na linguagem mais moderna, você, olha o tempo que você passava. Então, até por isso que era mais gostoso, você dava fome, né? Hoje não, hoje você não valoriza isso, você banaliza o ato de comer, até o ato de comer. Então você come ali, engole, você não sabe nem o gosto que tem direito das coisas. E aí a gente vai perdendo a noção disso na nossa vida prática, porque nós estamos tão acostumados a ter a Wi-Fi, que às vezes a gente esquece para falar com o Cícero, antigamente, necessariamente, ou mandar uma carta, que aí demorava semanas, e você se contentava em mandar aquela carta e esperar ela ir e voltar, e você ficava com aquela... Quando recebia, você lia, relia, imaginava. Então, assim, no mundo de hoje, existe esse problema, que nós temos esse afastamento do livro divino da natureza, né, Cícero? E isso gera também eu não sei se a palavra desrespeito é boa, mas assim, as coisas perdem o valor. Se você vai... Banalização. Banalizar, porque as pessoas antigamente respeitavam, quem está vinculado à natureza, por exemplo, ele tem um respeito pelo alimento, é porque ele sabe o valor real que aquilo possui, o trabalho. Hoje em dia a gente joga comida fora, come só a metade, joga o resto. Por quê? Porque você não sabe o valor intrínseco que aquilo tem, né? Tudo que está inserido. Por isso que ele vai dizer assim, que nada do que verão seja desprezado, pois cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, levar a alma para Deus e dele aproximá-la. Nada deve ser desprezado, nada deve ser desprezado. Tudo tem um ensinamento. Esse ensinamento a gente só vai alcançá-lo pelo uso do raciocínio, pelo uso da razão. Tudo tem um ensinamento. E não é só que tem um ensinamento, tem um objetivo. É levar a alma para Deus e dele aproximar. Então, tudo que a gente vive, todas as experiências que a gente vive, tudo que a gente passa tem um objetivo, tem um ensinamento para ser tirado. Além do ensinamento, esse ensinamento tem um objetivo, né? Que é levar a alma para Deus. A gente tem que refletir e observar. Isso aqui vai fazer o que comigo? O porquê que eu estou aprendendo? Para me aproximar de Deus. Em tudo quanto ferir a inteligência, procure sempre distinguir o bem do mal. Tudo que a gente faz, tudo, devemos nos perguntar: isso é bom ou é ruim? Me aproxima ou me afasta de Deus? O que é que eu estou fazendo? Me aproxima ou me afasta de Deus? Tudo a gente deve perguntar. Voltarmos sempre para o eterno, que é Deus, que o guiará apenas para o bem e não os enganará jamais. Dentro dessa perspectiva aqui, do aprendizado, da distinção do bem e do mal, eu quero ir para o terceiro dos ensinamentos, na terceira sessão. Eu até postei essa como reflexão, porque eu acho que ela dialoga muito bem com essa. Postei nos grupos, né? Essa terceira. Vou ler e a gente vai continuar o debate. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, acompanhemos a terceira sessão. Não, é porque são 5, aí a gente está vai escolher 2 para poder fazer debate. Não daria para ler todas. A terceira sessão. Sim, meus filhos, eis-me aqui. Tende confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Aquilo que julgais um mal, com frequência, só o é em relação às vossas concepções. Também, às vezes, o mal real vem a
desânimo ocasionado por uma dificuldade, que a calma de espírito e a reflexão teriam evitado. Assim, refleti sempre e, como já vos disse, reportai tudo a Deus. Quando experimentais qualquer pesar, longe de vos abandonardes à tristeza, ao contrário, resisti e fazei todo o esforço para triunfar, pensando que nada se obtém sem trabalho e que muitas vezes o sucesso é acompanhado por dificuldades. Invocai o auxílio dos espíritos benevolentes. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter algo de Deus para vós, pois é preciso que cada um conquiste por si mesmo a perfeição a que todos estamos destinados. Mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos com seu concurso. Eles não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento. Escutai a voz da vossa consciência, lembrando-vos de meus conselhos precedentes. Confiança em Deus, calma e coragem. Isso foi no terceiro dia, na terceira sessão. Vamos lá, Gênison. Agora é com você. Vejam só. Ele, novamente, e aí o Cícero foi muito feliz em fazer o destaque desses dois textos, porque realmente eles parecem que se complementam, né, Cícero? Ele faz a dobradinha, porque ele já está mostrando que aí eu vou já tentando conversar as duas ideias. Ele já está mostrando que como a gente se tende a se envolver nas questões do dia a dia, né? E nós que moramos, por exemplo, na cidade grande, então a gente sempre gasta muito tempo para se deslocar, a gente sempre tem muito compromisso a fazer. A vida dos dias de hoje, ela impõe muitas obrigações, então comparem o que seria, por exemplo, você ser um homem do campo, né, de 150 anos atrás, né, contemporâneo a Kardec, você morando aqui no interior do Ceará, então o que se poderia fazer da vida, né? Então o cara estava ali, plantava a rocinha dele, cuidava das criações dele e pronto. O resto do tempo, ele tinha espaço na agenda para contemplar a obra de Deus, ele tinha espaço, porque nem toda hora, nem todo ano dava para fazer a atividade dele. Ele tinha épocas do ano que ele podia parar para louvar. Então, coisa que a gente no nosso dia a dia, se deixar, a sociedade e as nossas atividades cotidianas, elas podem funcionar 24/7. Hoje você não tem mais dia útil nem final de semana. Se você for todo dia à praia, vai ter gente lá curtindo a praia. Se você todo dia for a resolver alguma coisa, você tem uma pessoa prestando um serviço profissionalmente para você. Então, assim, ele está dizendo o seguinte: para a gente poder ir além daquilo que a gente já tem, e aí a gente tem que fazer uma reflexão muito pessoal. Se eu estou passando por dificuldade, todo mundo está passando por dificuldade, mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, ou eu estou querendo me livrar de uma dor, de um sofrimento, eu vou ter que me esforçar para aquilo. O caminho é a virtude. E a virtude, o Kardec ensina lá no Livro dos Espíritos, que é a resistência aos arrastamentos do mal. Como é que eu consigo identificar o que me atrai para o mal se eu não paro para me refletir e conhecer? Né? Aí fazer aquele exercício de Santo Agostinho dizer que toda noite ele fazia. Olha só, o remédio, a medida é todo dia, não, toda noite, quando eu vou dormir, eu paro e faço a minha revisão. Rapaz, como é que foi meu dia de hoje? Isso, para ser uma coisa honesta, não pode ser feito em 2 segundos. Tem um cara que deve passar uns 5, 10, 15 minutos, não sei, porque eu também nunca tive essa disciplina de tentar fazer esse exercício. Vai dizer, rapaz, da hora que eu acordei, até a hora que eu dormi, até agora, eu feri alguém, eu fiz mal, eu faltei, eu falhei comigo mesmo, falhei com o meu compromisso. Você faz isso todo dia. Então, assim, a gente precisa criar o espaço e o ambiente para que isso aconteça. E como ele diz aqui, o sucesso é acompanhado por dificuldades. Invocar o auxílio dos espíritos benevolentes. Se você for perceber, eu não sei, todo mundo já teve esse momento.
chegou na tampa, sempre vem alguém para dizer assim, calma, calma. Quando a gente está nesse momento, se a gente tiver o hábito de respirar e pedir ajuda, com certeza o anjo da guarda vai dizer assim, calma, respira o que ele está dizendo, ó. Deus jamais abandona os que fazem o bem. E fazer o bem é uma iniciativa, digamos, ativa, né? Eu tenho que buscar fazer isso. E como nós somos espíritos imperfeitos, isso tem que ser uma coisa que tem que ser buscada e pensada todo dia, todo dia. Por isso que, assim, eu fiz questão de tentar, pelo menos de umas primeiras pinceladas, trazer isso para o nosso dia a dia, que é para isso que a gente está aqui estudando. As comunicações que a gente vai receber também, pode ter certeza, a comunicação profunda e a comunicação útil para a gente vai ser aquela que vai dizer isso, olha, você precisa dar mais. Às vezes é incômodo, eu já tive a oportunidade, Cícero, de participava de um grupo que a gente fazia uma reunião, aí o orientador dizia assim, o mentor, né, o espírito guia lá do grupo, dizia assim, tá bom, foi bom, não foi, não foi, né, todo mundo achou bacana, aí ele dizia assim, mas podemos fazer mais, sempre podemos fazer melhor, e aquilo, poxa cara, toda a vida a gente teve tanta dificuldade, dessa vez que foi boa, você não vê nem para dizer assim, parabéns, foi ótimo, ele diz, mas sempre pode ser feito melhor, e a gente sabe que a gente sempre pode fazer melhor, é aí uma frase simples, não precisa dizer mais, olha, se foi bom, funcionou, para que eu estar te elogiando, dizendo que você é muito bom, muito competente, muito capaz, olha onde é que está a pegadinha da comunicação, né? Não, vocês são muito bom, muito competente. Quando não ousa de falar mal de outros, né? Vocês é que estão no caminho certo, não os outros. O Espírito não vai massagear meu ego, o Espírito superior, um guia. Ele vai dizer assim, fez bem, ótimo para você, não fez mais do que a sua obrigação. Porque seu dever é fazer o bem, mas sempre pode fazer mais e melhor. Por isso que a gente precisa sempre fazer o quê? Todo esforço para triunfar, pensando que nada se obtém sem trabalho. Nosso mundo é assim, né? A vaidade. Esse é talvez o nosso maior defeito, né? Que é muito fácil desmontar uma personalidade frágil pela vaidade. A vaidade não é bem o maior defeito, ela é a principal porta de entrada. É como ele lhe pega, né? É o caminho mais fácil, porque o principal defeito é o orgulho e a maior fragilidade. Como diz lá no filme do Advogado do Diabo, quando termina, quem é? O Al Pacino. O Al Pacino olha no final do filme para a câmera e fala, né, derrubando a chamada quarta parede, ele olha para a câmera e diz assim, a vaidade é o meu pecado preferido. Porque é por onde se pega todos nós é pela vaidade. Você está indo, você está indo fazendo até direitinho, mas quando alguém começa a dizer, olha, você é bom, aí você cai nisso e você cria uma dependência disso, de que a pessoa continue dizendo que você é bom. No dia que ela diz que você não é bom, tudo que você fez para trás mente, parece que não tem valor, porque aquele dia ele disse, você não é bom. Aí a gente fica preso na sensação de ser admirado. Eu queria... sempre atrás de aplausos. Queria registrar aqui a manifestação do meu amigo Césio. O Césio é quase... Grande Césio está aqui assistindo, né? Uma coisa... A responsabilidade aumentou, viu? O Césio, olha só. E outra coisa que eu já estava ficando preocupado, que eu não estava vendo, o meu amigo Melorlan, mas ele está usando aqui um perfil de outro membro da família, não sei se é a esposa, não sei se é filha, mas está aqui registrado Melorlan, que não falta uma reunião nossa, está sempre aqui conosco. E todo mundo, né, que está aqui, eu estou falando desse porque apareceu aqui e eu vi aqui imediatamente. Mas vamos, eu também vou fazer algumas observações, né, complementando, colaborando com as questões... Corrigindo. Colaborando aqui com o Gênesis, né? Realmente parece bem uma continuação, né? Ele retoma, aqui uma frasezinha já explicando aos médiuns, né? Que é muito, muito comum. É frase clássica. Então, aqui estou, dependendo do modo como se faz, né? Deixa eu ver aqui uma coisa só.
Então é comum ele chegar dizendo aqui, eis-me aqui. Retoma aquilo que ele falou, tende confiança em Deus. É o mote que já estava na primeira comunicação, né? Que jamais abandona os que fazem o bem. Cuidado, isso aqui é aquelas questões de lógica, né? Parece os cursos do Cosme. Ele não está dizendo aqui, isso é uma dedução nossa. Quando ele diz assim, ó, que ele abandona, que jamais abandona os que fazem o bem. Ele não está dizendo que ele abandona quem faz o mal, tá? Ele não está dizendo isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está entendendo? Ele jamais abandona os que fazem o bem. Por quê? Por que ele está falando isso? Vamos tentar visualizar o que está acontecendo com esse grupo. Provavelmente esse grupo estava tentando fazer alguma coisa boa, aqueles membros ali estavam tentando fazer alguma coisa boa e não estava dando certo. E não estava acontecendo. E aí ele está dizendo, reforçando, né, alertando, olha, Deus não abandona os que estão fazendo bem. Mas se você perguntasse para ele, e os que fazem o mal, ele também não abandona. Mas ele está falando com os que... É uma motivação. É uma motivação. É porque isso é um texto de lógica. Você não pode imaginar isso. Porque aí você então ele abandona quem faz o mal. Você está dizendo isso. Eu não falei. Não tem escrito isso. Tá bom? É só para a gente perceber que essas deduções é a gente quem faz no uso incorreto. No uso incorreto. E o que é que acontece com os que fazem o mal? Veja, você não consegue se distanciar de Deus. Ninguém consegue se distanciar de Deus. Tem que se afastar de Deus. Como é que a gente sai? Se Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ninguém consegue se afastar de Deus. O máximo que a gente pode fazer é o quê? Fechar os ouvidos. Mas, na hora que a gente, num caso do mal, pela dor, abrir novamente os ouvidos, a gente escuta Deus. Porque Ele nunca abandona nenhum dos seus filhos, porque é impossível fugir de Deus. Não tem nenhum lugar que a gente vá, em nenhum lugar que você possa dizer assim, Deus não está aqui, porque Deus está em todos os lugares. Então ninguém é abandonado. Mas aqui ele está, como bem frisou o Gênesis, reforçando, Deus não abandona. Deus quer que a sua lei, como diz Herá, que a sua lei cresça. Então ele não vai destruir aquilo ali. Só que aí, quando a gente quer fazer o bem, isso é uma coisa que a gente precisa acordar. Está todo mundo aqui vendo. Quando a gente quer fazer o bem, a gente pensa que por isso a gente é bom. E não é. Esse é o problema. Você diz, mas eu estou fazendo bem e as coisas não estão dando certo. Porque é prova. Porque é expiação. Se você fosse um espírito superior, que não tem mais que expiar, não tem faltas a cumprir, você faria a sua atividade sem nenhum pedras no meio do caminho. O problema é que nós, como imperfeitos que somos, a gente resolveu fazer o bem. E aí, ingenuamente, acha que porque resolveu fazer o bem, não tem mais inimigos, não tem mais inveja, ninguém mais vai lhe derrubar. Ainda bem que isso funcionou com Jesus, né? Pois é, só não usa Jesus como modelo, né? Porque se você usasse Jesus como modelo, todos os homens, as almas virtuosas, você ia perceber, ia baixar a bola. Então, o fato de você querer fazer o bem não lhe faz o espírito bom, lhe faz o espírito no processo, que já está resistindo ao arrastamento dos maus pendores. Resolveu fazer a mudança, mas que ainda tem as imperfeições. Ainda tem as imperfeições. É típico nosso, assim, você está lá endividado, que é uma coisa bem nossa realidade, né? Aí consegue fazer um acordo com, né, sei lá, desconto, ajuda, ou banco, ou nessas coisas de cartão, operadoras de cartão. Aí você conseguiu parcelar agora, em várias encarnações, que as nossas dívidas não se pagam mais em prestações, você conseguiu parcelar, e aí você já cai na tentação, porque parcelou, agora tem crédito de novo, porque eles já jogam a isca,
Eles te dão crédito de novo, aí você pensa que pode comprar novamente. Não, amigo, você parcelou, você não pode comprar, senão sua situação vai piorar. Porque você vai juntar a dívida velha, dívidas novas. Então é mais ou menos essa a nossa situação. Nós parcelamos as nossas dívidas e agora vamos começar a pagar. Só que em vez de a gente começar a pagar, a gente já quer adquirir novas dívidas. Então é por isso que a gente tem que entender essa parte. Deus jamais abandona os que fazem o bem. Aí veja como é que a gente tem que deduzir, porque aqui não tem o... Quando a gente vai ler os nossos grupos de estudo mediúnicos, nós temos um negócio chamado o contexto, onde tem a gente coloca as nossas comunicações e coloca o contexto onde ela foi inserida. Aqui nós não temos o contexto, mas a gente deduz pelo que ele escreve, né? Ele diz assim, ó, aquilo que julgais um mal, com frequência só é em relação às vossas concepções. Então dá para perceber que o grupo aquelas pessoas deviam estar passando por problemas, que ele está alertando. E esse é um alerta muito importante, né? Veja, confie em Deus. O mal que você passa só é uma observação sua. É o seu olhar adoecido que compreende aquilo como um mal. É preciso ter uma conversão do olhar. É preciso modificar a maneira de olhar. Não existe esse mal, porque não há o mal em si. O que há são lições e aprendizados, né? Aí, aqui é a parte que eu achei genial, que eu sempre gosto, quando eu observo assim, a superioridade da profundidade do Espírito, que o Kardec alertou, né? Pois ele diz, aquilo que julgais o mal é só em relação às vossas concepções. Mas aí a gente vive o mal. Você podia dizer para o Espírito, você está dizendo isso, mas o problema é que eu estou sofrendo. Você está dizendo que o mal é apenas a minha concepção, mas e essa dor que eu estou sentindo? E essa angústia que eu estou sentindo? Me diga o que é, porque eu poderia devolver ao Espírito com um exemplo concreto. Não é concepção nada, eu estou sentindo agora. Como é que você diz isso? Como é que você responde? Aí ele diz, também, às vezes, o mal real vem apenas de um desânimo ocasionado por uma dificuldade, que a calma de espírito e a reflexão teriam evitado. O mal que você está passando, que nós estamos passando, vem às vezes quando não é agora que, digamos, o monstro cresceu, era de um desânimo que começou pequeno, que poderia ter sido evitado como? Indo para o centro espírita, fazendo o tratamento espiritual, tomando um banho de descarrego, tomando 17, 19 passes. Não. Calma de espírito e reflexão. Nós temos em nós a possibilidade, se a gente analisar os primeiros atos, as primeiras consequências dos nossos atos, no início, usando da calma, da reflexão, nós podemos evitar esses males que nós estamos vivendo. Bem, mas agora eu já estou envolvido, a situação está grave. Aí o caminho já é outro, mas eu não posso, mesmo quando a coisa se torna grave, eu não posso jogar as duas ferramentas, da calma e da reflexão fora. Só que aí eu vou ter que usar outras ferramentas, que é como Kardec quando fala lá na subjugação, quando ele diz que a obsessão está muito grave, aí você vai precisar do magnetismo, porque os seus fluidos já se esvaíram, você vai precisar da moralização do espírito, você vai ter que dialogar com esse espírito que lhe obsedia. Mas o Kardec diz assim, a maioria dos casos das obsessões se resolve como? Com a prece e a mudança dos hábitos. Essas duas coisas acabam com qualquer obsessão. Prece, mudança dos hábitos. Para mudar os hábitos. Aí você consegue resolver
isso. Nas obsessões graves, não prece continua, a mudança dos hábitos continua, mas você acrescenta magnetismo, moralização dos espíritos. Mas olha a sabedoria, porque esse espírito, se fosse um espírito mistificador, ele dizia assim, olha, você precisa ir para a mediúnica, você precisa trabalhar, você precisa fazer caridade, porque a gente escuta as pessoas dizendo que para que elas melhorem, elas devem fazer caridade. Aí o que é que acontece? A pessoa sai toda noite atrás de sopa para distribuir, vai fazer no Natal cesta básica para distribuir com moradores de rua, tudo que é visita essa pessoa vai fazer. Mas, como tem um interesse, essa caridade, não é que ela seja ruim, hein? Não desistam. Quem está em casa distribuindo sopa, fazendo isso não, ninguém está dizendo para não fazer. É porque ela sozinha, se não tiver uma reflexão profunda, o que é que vai acontecer? Ela não vai ter o efeito. Por quê? Porque você fez na esperança de receber algo. Por isso que ele não diz isso, ele diz calma de espírito e reflexão. Se eu tenho calma, reflito, vou vendo, eu vou voltando para Deus, vou dizendo assim, meu Deus, Deus é tão bom, Ele é tão bom e eu posso ajudar. Então eu faço, não é para ganhar nada, não tem interesse nenhum, eu faço só por amor a Deus. Deus me dá tanta coisa, eu tenho tanta possibilidade, que eu faço isso, mas não é para o Senhor fazer com que a minha família fique boa, não é para o Senhor resolver esses meus problemas eu vou resolver eu dialogando, porque a gente, só o que acontece é que a gente se dá mal, e depois ainda fica com raiva, distribui tanta sopa e as pessoas dentro de casa continuam do mesmo jeito. Não é isso, não é para isso, o mecanismo não é esse. E uma outra coisa, tem gente que em trabalhos assistenciais, é o primeiro, e faz, e não sei o que, e acontece, mas dentro de casa, pelo amor de Deus, alguém tem que dar um espaço nele 24 horas. Por quê? Porque é muito fácil ajudar a pessoa que está carente. Ou desconhecido, porque eu te dou aqui uma cesta básica, nunca mais eu vou te ver. O difícil é conviver. É muito fácil, né? Você amar as crianças da África e difícil é ter um filho em casa. E educar o seu filho. É muito fácil, é muito mais difícil. Então, veja, é só para que a gente perceba, aí eu falo isso, porque o pessoal, quando escuta isso, parece que eu estou dizendo que as sopas, os trabalhos assistenciais não têm valor. Eles são importantíssimos, fora da caridade não há salvação. Mas caridade, ela tem que ser desinteressada. Eu não posso fazer esperando ganhar alguma coisa. Isso está equivocado, tá? Então, como é que a gente faz? Por gratidão a Deus. Porque Deus diz assim, olha, meu filho, você pode fazer, Ele te deu um talento. Se você tem braços fortes e tem forças para ficar mexendo no panelão, vá lá, mexa. Se você tem dinheiro e pode contribuir, faça, porque Deus lhe deu isso. O dinheiro não é seu, amigo. O dinheiro não é seu, Deus que é dele. Você só é usufrutuário, é esse o nome, né? Usufrutuário, não, é o portador. Você já morre e não fica com nada. Então, tudo aquilo que você puder fazer pelo outro, faça por gratidão a Deus, porque Deus é bom. Faça como forma de amar a Deus, porque amar a Deus é amar ao próximo, mas não como troca, porque a gente sempre se dá mal. Toda vida que a gente faz por troca, a gente se dá mal, nunca consegue o que está esperando. Então, ele diz, né, que a calma de espírito e a reflexão teria evitado. E ainda vai mais, além, ele diz assim, refleti sempre, e como já vos disse, reportai tudo a Deus. Então, todas as coisas a gente pode perguntar, pai, o que é para eu aprender? Tudo que a gente está passando, o que é para eu aprender? Porque enquanto eu não aprender, eu vou continuar passando. Enquanto eu não aprender. Então, quando experimentais qualquer pesar, é legal a linguagem, porque ele não tem melancolia, ele não tem depressão, ele
essas palavras, os sentimentos existem, mas eles não têm essa nomenclatura que a gente tem hoje. Então a gente tem que fazer a leitura, pegando, dizer, olha, ele está falando desse sentimento. Ó. Quando experimentares qualquer pesar, então a nuvenzinha apareceu. Longe de vos abandonardes à tristeza, ao contrário, resistir. Olha o verbo, resistir, porque tristeza, melancolia tem força, domina. Ela domina. E para sair, amigos, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Tem força e domina. A gente entra num espiral, ó, é um buraco, ó. É um ralo que te consome. E veja mais uma vez que nos concita constantemente a ação. A ação. A preguiça, ela nos empurra para uma situação dessa. Porque a pessoa não tem força de vontade, a pessoa não está treinada a levantar a cabeça, a superar. Quando chega numa pancada grande, a pessoa não consegue. E ninguém está imune. Ninguém está imune a isso, porque todo mundo, por mais que seja o grande e o valente, está sujeito a não resistir. Mas é necessário a gente ter sempre em mente isso, que é dever nosso buscar e procurar superar a dificuldade. Estou vendo aqui se tinha alguma pergunta. Então ele diz assim, para ainda... para triunfar, que é o esforço, como você estava falando, que a gente não é treinado. Pensando que nada se obtém sem trabalho e que muitas vezes o sucesso é acompanhado por dificuldades. Então, o sucesso é acompanhado por dificuldades. Se nós quisermos ser um profissional qualificado na nossa área de trabalho, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer cursos, nós temos que estar cada vez mais o mercado exige cada vez mais capacitação, mais habilidades. Você tem que estar super preparado para estar aí para o mercado. Não é verdade? Não é essa a atual fase que a gente está? Então, está quase exigindo que você saiba mandarim. Só não vão fazer mandarim para não pegar o vírus corona. Mas o resto você tem que falar tudo, você tem que saber tudo. Se isso é para o mercado, você tem que estar preparado. Agora, esqueçamos isso porque nós não estamos aqui, nós não estamos preocupados com os tesouros da terra. Nós estamos buscando o quê? Os tesouros do céu. É isso que nós estamos em busca disso daqui. Então, se nós quisermos ter o sucesso do ponto de vista da encarnação, morrer e ser, assim, olha, você é um case de sucesso, você morreu, agora como é que está? Nós temos que saber que a dificuldade vai fazer parte, porque aqui na Terra é o momento em que a gente treina, aprende, cria forças para o mundo dos espíritos. Então, aqui é onde a gente está adquirindo o material para o mundo dos espíritos. Não é o contrário. Então, é aqui que a gente está se preparando. Então, se a gente quer ascender moralmente, vai ser um esforço. As pessoas não pedem para ter fé. É engraçado. Todo mundo diz assim, olha, mas eu não tenho fé. Mas aí a vontade de Deus pergunta, mas você pede a Deus para ter fé? Porque todo mundo diz, eu não tenho. E é pedir e obtereis. Um pedido que a gente tem que fazer é Deus, fortaleça a minha fé, porque ela é menor do que um grão de mostarda. Ela só não é menor do que isso, porque eu não sei o que pode ser menor do que isso. Mas fortaleça. Porque ela é bem menor, porque se ela fosse, ela removeria montanhas, né, se fosse um grão de mostarda. Então, a gente tem que entender isso. E esse é um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações está incluso a crueldade e outra pergunta aí que foi feita, né? Uma pessoa perguntou, e perversidade faz parte do mundo de provas e expiações. Ele está nele, a perversidade está nos homens. Por isso que a gente tem que se trabalhar para ir enfrentando, buscando a Deus, como o texto procura o tempo inteiro nos levar. Porque se a gente ficar olhando para os homens, parece que não tem muitas esperanças, né? Quando a gente olha para os homens, a gente tem que procurar os bons exemplos.
Assim, aí ele vai dizer, ele fala que o sucesso é acompanhado por dificuldades, mas a gente não está perdido, a gente tem auxílios aí. Invocai o auxílio dos espíritos benevolentes. Eles não, a invocação é o apelo geral, é o chamado geral, de todos aqueles que nos podem ajudar. Eles não podem, como vos ensina, fazer boas obras em vosso lugar. Viu? Os espíritos não fazem as coisas no nosso lugar. Mas aí eles dizem, nem obter algo de Deus para vós. Então, não são os espíritos, não é os espíritos obter, né? Parece que é os espíritos que vão trazer. O pessoal pensa até que os espíritos vão trazer... de mercado, né? A meritocracia, né? A meritocracia. Conquiste por si mesmo a perfeição que todos estamos destinados, mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos condutas convenientes e ajudar-vos com seu concurso. Então, os bons espíritos não resolvem por nós, eles não nos dão nada, mas eles nos inspiram o bem, a fazer o bem, a sair do império das distrações, porque o nosso mundo, ele chama a distração, e cada vez mais é prático, como essa questão da modernidade. Veja como é que está. Eu sei que nós temos nós não temos aqui um público de pessoas milionárias, né? Mas também a gente tem aqui, está todo mundo mais ou menos tranquilo. Então, o que é que dá para a gente imaginar? Olha como a gente tem tudo para se distrair, ainda mais agora que o clima esfriou, porque quando está quente ainda bate um desespero, mas agora que deu uma esfriada, a gente tem uma cama ou uma rede bem melhor do que a dos nossos antepassados. Eu lembro a cama do meu avô, do meu bisavô, era de palha. Meu Deus, eu não sei como é que ele dormia nele, eu tinha alergia só de olhar. Não sei se deitava e a poeira subia, fazia uns barulhões, né? Assim, hoje em dia você tem cama até com espuma da NASA. Eu me deitei, só deitei, porque eu não tenho, né? Ela faz cama que faz massagem, né? Resolve lordose. A cama só falta pensar por você, né? Você tem essas camas bem melhores, as redes estão tão melhores, né? Então você tem lá. Tem uma rede de balançador. Aí você tem uma televisão com as imagens de uma qualidade, né? Aquela imagem de uma qualidade que você fica impressionante. Você não precisa levantar para ter nada. Eu não estou dizendo, não é uma coisa assim, não estou falando dos ricos e milionários não, porque essas televisões acessíveis a todo mundo, o sinal mudou. A vontade da gente ficar em casa sem fazer nada é grande. É grande. Olha na televisão, olha para o celular, fica lá, não faz nada. Perde o domingo inteiro, perde os dias inteiros, perde perde a existência inteira. Porque o mundo, ele nos distrai. Vai ter um texto que ele fala sobre essa questão da distração. Nesse mesmo que ele vai falar. Essa distração, assim, para tirar a gente daquilo que pode ser útil ao nosso... Aí sabe quando é que a gente percebe que perdeu tempo? Quando a gente... Aí não sabe fazer uma prece, aí bate um desespero. Aí tem vergonha, porque não fez nada na vida e agora vai pedir a Deus. Eu não fiz nada, aí tem vergonha. Bate logo, né? Você fica com uma bad com Deus, assim, né? Igualzinho Adão, quando percebeu que estava nu, não tem vergonha. Aí a pessoa pede, né? Não estou falando de ninguém, porque eu sei que muitas pessoas já fizeram isso aqui presente, tá? A pessoa diz assim, me liga, Cícero, faz uma prece por mim, porque eu estou com vergonha de fazer a prece. Porque eu acho assim, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter participado daquele estudo, eu devia ter feito aquela outra coisa. Aí agora a pessoa está com tanta vergonha que acha que a prece por terceiro vai funcionar. Vai lhe dar força, vai ajudar, vai tudo mais. Mas eu tenho que fazer a minha parte também. Por exemplo, me arrepender.
Nunca é tarde para se arrepender. Só na musiquinha que dizia, me arrependi tarde demais. Só na música que é tarde demais. Mas encarnados, o arrependimento sempre vem, sempre é bom. Então a gente precisa saber disso. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha de se arrepender. Agora o pessoal está perguntando qual é a música. Google, Noda de Caju. Então, mas olha, aqui o meu Google musical. Aqui. Então, mas olha o que é que a gente tem que chamar. Chama os bons espíritos para lhe dar força. A sugerir o que é conveniente e ajudar-nos, né, com o concurso. Eles não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento. Aí a gente não tira 1 minuto, 10 minutos para fazer uma prece, não tem 15 minutos diário. Onde é que você vai ouvir a voz do seu anjo da guarda? Quando? Mas você vai fazer o exame da Agostinho? Não tem condição de exame. Eu não escuto nada. Porque é assim, gente, ó, se você estiver ouvindo uma palestra legal, alguma coisa, o anjo da guarda vai dizer assim, ó, presta atenção nisso. Aí você vai acordar e falar, olha, é mesmo isso daqui? Mas se você está assistindo esses programas, só tem morte, só fala de facção, tiroteio. O entretenimento vamos. Onde é que o anjo da guarda vai dizer? O quê? Vai dizer, ei, o próximo é tu? O que é que ele... O que é que o anjo da guarda vai poder dizer? Então a gente tem que procurar a flor. A gente tem que procurar algo que o anjo da guarda possa soprar e dizer assim, olha isso, presta atenção nisso daqui. Então, a resposta estava esperando. sim, a resposta aqui, porque a gente às vezes encontra a resposta num texto, às vezes encontra, agora tem que ser uma coisa útil, gente, porque senão você não vai ouvir, precisa de recolhimento. Se não tem recolhimento, não dá, não vai ouvir mesmo a voz do anjo da guarda. Escutar a voz, sim, aí diz escutar. Consciência. Consciência é um termo muito importante em espiritismo, porque a gente tem duas consciências. Consciência é o nosso pensamento, aquilo que eu penso sobre mim, mas em espiritismo a consciência também é a voz do anjo da guarda, porque a voz do anjo da guarda é a nossa consciência. Ela age na nossa consciência, é a mens de Santo Agostinho, é a parte mais pura da alma, é onde os espíritos falam conosco, é na consciência. Por isso você não adianta fechar os ouvidos, ele vai falar, principalmente os maus, porque os bons respeitam, né? Os maus não. Lembrando-vos dos meus conselhos precedentes, confiança em Deus, calma e coragem. Veja aqui, ó, típico para quem está passando com problema. Tudo que a gente precisa do problema é essas 3 coisas finais. Quem está com problema, o Espírito podia dizer só isso. Confie em Deus, tenha calma e coragem. Só que como isso é muito sintético, ele escreve o texto para dizer, olha isso aqui. Mas ele podia ter resolvido só com isso aqui, ó. Confiança em Deus, calma e coragem. Mas ele nos ajuda nos mostrando o que fazer. Reunião em casa, evocação feita em casa, espírito protetor da família, que veio para ajudar. Quando a gente tem reunião em casa, a gente perde isso. Esse é o tipo de comunicação que nós não recebemos mais, porque nos tiraram, foi proibido os espíritos de se manifestarem nas nossas casas, porque disseram que podia dar problema, que era perigoso, aí deixaram quem? Os obsessores dentro de casa, né? Porque os bons não puderam. A palavra perigoso é ótimo, né? Bem, gente, esses são os conselhos de família. Deixa eu só passar aqui a palavra para o Gênesis para as considerações finais e depois a gente dá os avisos. Por considerações finais, eu queria... É rapidinho aqui, Cícero, aqui é curtinho. Você, eu acredito. Se fosse o Daniel... Quando o Daniel diz é curtinho, são 3 páginas. É porque o longo é que você não sabe, né? Ah, meu Deus. Eu queria, para você ver como tudo se interliga e tem fundamento e propósito. Eu vou ler aqui para vocês a 2ª carta de Timóteo, capítulo 4. São Paulo, né? Se quiser depois tentar no Evangelho, na Bíblia, né? 2 Timóteo 4. E ele fala justamente disso que a gente conversou hoje. Porque quando o Cícero estava falando, eu lembrei de um vídeo que eu estava vendo hoje à tarde, por sinal, no carro, ouvindo, né? Dirigindo, ouvindo. E ele falava do quê? Dizia assim, que na vida não é que
eu lembrei do combati o bom combate. E o verbo que São Paulo deixa para a gente é que combati, não é eu venci. Nessa vida, a gente é convocado para combater o combate. Então, é peleja da hora que nasce até a hora que volta. Que aí é o que ele fala no texto, para a gente ter confiança em Deus. Olha só que interessante, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então ele diz assim, vão a campo, não parem, vão e é para atuar, para falar. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, eles vão ouvir tanto que não vão mais resistir aos ensinos, né? Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos pedir ajuda dos universitários, né, para poder rebater os ensinos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, esse eu vou fazer o negrito aqui, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, olha o que Paulo está dizendo para a gente, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então é cada um para carregar sua cruz na vida. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quer dizer, desistiu, né? E foi, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Olha, eu achei legal isso aqui. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele não está desejando mal nenhum. Cada um vai colher o que vai plantando, né? Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno, Exúbulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos de saúde. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então, ou seja, Deus sempre ampara aqueles que procuram fazer o bem. O caminho exige sacrifício, a nossa vida exige sofrimento, mas combatamos o bom combate, porque desde agora, como é que ele diz aqui? No texto de memória, a coroa do justo já está guardada para ele. Exatamente. Sempre que se lembra, o pessoal que não conhece o nosso Erasto, é o Erasto aí, amigo de Timóteo, discípulo de Paulo, né? Então esse aí é o Erasto. O Erasto é aquele que traz o amor. Adoro esse nome. Aquele que traz. Nossa prece é de agradecimento, agradecer a toda a participação de todo mundo que está nos assistindo em casa, pessoal que disse que gostou do estudo de hoje, coisa boa. Lembramos que a partir da próxima terça-feira a ênfase já vai ser realmente na formação mediúnica. Vocês vão ter um texto especial, a história de um danado. Então vai ser o mês inteiro com esse danado. Amanhã nós temos a nossa prece às 22 horas, sábado tratamento espiritual e todas as outras atividades da casa que vocês podem procurar nas nossas redes sociais. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, abençoa cada um de nós, dai-nos força, coragem, paciência e resignação,
Inspira-nos o desejo do progresso, que os bons espíritos possam nos influenciar para que possamos fazer melhores escolhas, que possamos vencer a tristeza que nos apodera, lembrando do teu amor, que nascemos para ser felizes e que temos em nós o potencial para a mudança. Gratos somos a Ti, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pela nossa imensa fraqueza. Abençoa-nos, ampara-nos, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos.